Mano falou tudo aí da entrevista de Romeu Tuma Júnior, apontou dedo na cara e cobrou esse novo estatuto para ontem. A programação aí para que saia até dezembro. Falou a sua opinião sobre tudo isso. Ele e Lelê trazendo informações quentes também do Coringão relacionada ao caso de Andrés Duílio e também Augusto Melo, documentos que foram enviados hoje para o Ministério Público e a investigação que vai avançar com tudo agora. Se inscreva aí no canal, fortaleça aquele like de sempre. Eu sou o Luan Fiel, bora pro vídeo. Agora à tarde, né, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, explicou aí um calendário, né, para mudar, né, o estatuto, reforma do estatuto do Corinthians. Tem muitos aspectos aí, né, eu peguei algum deles aqui, se vocês tiverem mais aí, fique à vontade, né, uma parte deles aqui é que o voto do fiel torcedor, né, essa eleição é individual ou em chapa, né, sobre também o uso do cartão corporativo, né, para regulamentação da contratação de parentes e tal, e também a relação com as torcidas organizadas, né, das questões financeiras, administrativas, entre outras. Aqui foi só uma parte que eu peguei, mas tem mais coisa aí, Lele, que você acha que... Mano, aquele Ou é negócio, só né, do eu só acredito vendo. Falaram ali da reforma do Estatuto no Santos também, e aí no Corinthians a gente debate esse assunto há muito tempo. Inclusive, a gente já criticou aqui diversas vezes que parece que o povo lá do Parque São Jorge, né, os políticos, a galera aí dos bastidores, sempre vão empurrando, né, com a barriga esse assunto. E aí, quando eles são perguntados por alguém da mídia, eles falam que eles são a favor da reforma do Estatuto, que é aquele negócio pra jogar pra torcida. Mas na hora do vamos ver mesmo, é sempre empurrando, é sempre levando esse assunto pra lá e pra cá. Aí agora, nessa coletiva, o Tuma, que é o presidente do Conselho Deliberativo, ele disse que agora, né, em setembro, ele deve receber uma proposta ali da comissão que é a responsável, né, pela reforma do Estatuto, e que eles pretendem agora mexer nisso para até novembro e dezembro aprovarem, né, que daí seria votado pelos conselheiros e pelos sócios do clube também esse novo estatuto. Vamos ver, mano. Bom, de fato, assim, a questão não é nem acontecer. Eu acho que acontecer, já que estão colocando pra andar finalmente, pode até acontecer. Mas vamos ver se realmente, mano, vai existir uma reforma de fato nesse estatuto ou se vai ser aquelas pequenas mudanças pra inglês ver, né? E que não vai mudar radicalmente em nada aí no Parque São Jorge, que é o que o torcedor precisa e quer que mude, né? Então, Lele, o Tuma ele alegou que ele fará um pré-projeto do que vai ser apresentado ainda nesse mês, e até o final do ano, aí, até dezembro, passaria pela Assembleia Geral aí de associados aí a aprovação do novo estatuto. Mas os principais pontos, Lele, primeiro, o fiel torcedor votar. Porque com todo respeito ao sócio do clube, quem tem que votar é o cara da arquibancada. O sócio do clube, ele muitas vezes está preocupado com piscina, com peteca, com quadra, enfim, é a parte social. O que eu sou 100% favorável de desvincular também. Eu também. A parte social, aí falam assim, mas se a parte social é deficitária, se não tiver ali atrelado ao futebol, o clube quebra. Que quebre. O futebol do Corinthians não tem que ficar pagando cloro de piscina, desculpa. E pra mim, justamente por isso, o fiel torcedor tem que ter direito a voto. O cara da arquibancada, o cara que tá ali pagando o futebol. Se o clube social é deficitário, eles que arrumem patrocínios ali que banquem a parte social do clube, mas tem que desvincular isso. Então, ponto aí pro voto do fiel torcedor. Cara, pra você ter uma ideia, como o Corinthians é uma zona, é um prostíbulo internamente falando aí no sentido administrativo, porque eles querem regulamentar o uso do cartão corporativo. Gente, qualquer empresa séria, o uso do cartão corporativo tem que ser para fins justamente trabalhistas, ou seja, você tá ali a viagem, representando o teu clube em algum lugar, você vai passar o cartão num restaurante que você foi representar o Corinthians, você vai pagar um hotel porque você tá lá representando o Corinthians, você vai comprar uma passagem aérea porque você tá representando o Corinthians. Isso é uso de cartão corporativo. Comprar remédio para endurecer saroba não é. Então eles precisam fazer uma reunião para mostrar para essa cambada de jumento que tá lá dentro que eles não podem gastar com cachaça, com balada, com uso de remédio, aí, com tadalafila para endurecer o negócio. Então isso daí demonstra o quanto o Corinthians internamente, Lelê, é gerido por pessoas que não têm a menor capacidade. Mas enfim, tem que ser posto em pauta também e tem que colocar os pingos nos is para mostrar para essa cambada de jumento lá que eles não podem fazer com cartão.
Era uma coisa básica, né, mano? Mas, enfim. Pois é, é o beabá. O voto direto pra conselheiro, acho bom também. Pra você não ter que eleger uma porra de uma chapa por causa de um. Uhum. Então, nesse ponto também, voto direto pra conselheiro, eu acho interessante. Quem mais que tem aí que foi abordado alguns temas aí, mas eu acho que os principais são esses, viu, Lelê? E principalmente o voto do fiel torcedor. Esse é o ponto, acho que chave, né? Pro torcedor corintiano, o que mais tem peso aí nessa reforma do estatuto é o fiel torcedor com direito a voto. É isso. E hoje também, Bento, o Corinthians ele deu início na entrega dos documentos aí pro Ministério Público, né? Alegou que ele acabou retardando esse envio por causa daquele dia lá que o Augusto tentou dar um golpe no clube, sentando de novo na cadeira. Não conseguindo, eles desceram lá pro quarto andar, começaram a quebrar tudo. Até citei esse fato aí a semana passada aqui num dos programas, que subtraíram muitos documentos de dentro do clube. E aí alegam internamente aí que eles estavam aí demorando para recolher novamente esses documentos, porque eles estavam fazendo essa nova solicitação. Mas falar pro Osmar Stabile é que dá pra você pedir isso online, tá, Osmar? Se você pega fatura de cartão de crédito, que talvez seja o principal ponto que o Ministério Público esteja aí investigando agora dentro do Corinthians, você entra lá, por exemplo, na tua conta, você coloca lá, solicitar extrato de tal dia a tal dia. E fatura de cartão também, você liga pra gerente e fala, preciso das últimas faturas de não sei quantos anos atrás. Eles têm isso disponível no banco. Então é simples, não é tão demorado não. Mas enfim, ainda bem que estão agora fingindo que estão contribuindo com as investigações. E eu espero que continuem. Começou aí já a preparação, porque o Corinthians na quarta-feira recebe o Atlético Paranaense, venceu fora pela Copa do Brasil. E como, né para não ter problemas, né, em todo caso, treinando cobranças de pênaltis, né? Tem sabe que treinar. Sabe que tudo pode acontecer, né, no futebol. E também para essa partida, viu, mano? O trio Gin deve estar de volta, hein? O trio Gin deve estar de volta. Yuri Alberto, Garro e o Memphis, né, que ontem, inclusive, bateu o recorde ali, né, de maior artilheiro da história da seleção holandesa, o Memphis Depay. Então deve ir pro Passou jogo. o Van Persie, mano. Passou e o Van outra, Persie. Bento, ele empatou com o Sneijder em número de assistências, mano. O Memphis é um monstro em termos de números na seleção holandesa, mano. Então, ele que deve estar chegando já, ou chegou, né? Então tá tranquilo, tem tempo ali pro jogo de quarta-feira descansar e pro jogo, né? Então, saiu hoje, né, mano, em alguns veículos aí, inclusive setoristas que cobrem o Corinthians, que teria uma preocupação do Dorival e da comissão técnica de talvez pensarem em poupar alguns desses jogadores convocados pro jogo de quarta-feira. Aí eu acho que é o seguinte, minha opinião, tá? Claro que eles vão decidir lá, mas você poupar o Memphis, que tava voltando de lesão, né? Apesar de ter ido bem nesse jogo contra a Lituânia, fez 2 gols e tudo mais, virou o maior artilheiro aí da seleção dele e tudo. Mas poupar o Memphis, ainda como a gente tava jogando ali com os moleques ali na frente, tava conseguindo ir bem, né? Tudo bem. O Martínez, que vai vir da seleção venezuelana, também tudo bem poupar, tá voltando agora com uma lesão na mão, né? Ainda nem tinha treinado com a equipe no último mês. Até e tudo Lelê, bem também. Ele não jogou o primeiro jogo da Venezuela, o Martínez, mas a tendência é ele ser titular nesse segundo jogo, porque é decisivo. É contra a Colômbia, não é? Isso, que eles vão brigar pela vaga da repescagem ali com a Bolívia, que joga contra o Brasil, né? Então, talvez ele jogue mesmo voltando, né, da lesão aí na mão, no metacarpo. E aí, tudo bem. Então, poupar Martínez, poupar Memphis, ok. Agora, desculpa, o Hugo Souza não dá pra poupar, mano. Não dá porque, assim, no Martínez a gente pode pensar em reposição. No Memphis, como eu falei, tava os garotos ali jogando bem e tudo mais, que inclusive jogaram o primeiro jogo, né, contra o Atlético lá, na Arena da Baixada, então tudo bem. Agora no Hugo Souza a gente não tem reposição, mano. Então não tem como pensar em poupar o Hugo Souza, Lelê, né? Não, mas nem vai. Ô, Lelê, se o Corinthians estivesse pensando em poupar o Hugo Souza, ele não mandaria um jato particular buscar o cara. Não faz sentido. O Corinthians, obviamente, ele conta com o Hugo Souza, porque já tem um esquema praticamente de resgate para pegar o Hugo Souza nesse jogo lá na Bolívia e trazer pro Brasil. O único desses caras que eu acho que deve ser poupado, Lelê, de fato é o Martínez, que ele foi preservado no primeiro jogo, ele foi convocado, mas ele não jogou o primeiro jogo, não foi nem relacionado para justamente ser titular nessa partida que é decisiva contra a Colômbia, para pegar essa vaga de repescagem que você citou. Agora, o Memphis vai jogar, o Hugo Souza vai jogar. O Memphis talvez, Lelê, ele pode até ser preservado num segundo tempo, caso aconteça um cansaço, algo do tipo. Mas começar o jogo ele vai. Não faz sentido o Memphis não jogar.
Ele jogou no domingo, é como se ele tivesse participado de uma partida do Campeonato Brasileiro, tendo uma outra partida decisiva agora na quarta-feira. Exato, é o que eu espero também, até porque para mim não faz sentido nenhum, né? Já que a gente também tá tentando emprestar o Matheus Donelli, ainda não conseguimos, né? Um clube interessado aí para que ele pegue mais experiência, mais rodagem, assim como o Héctor Hernandes está ali esperando encostado também para ver um clube onde o Corinthians possa achar um empréstimo. E aí tem o Felipe Longo, né? Que agora deve ficar com essa vaga aí, mano, de segundo goleiro, mas assim. Pô, chegando agora, né, também assim, você vai colocar numa fria aí, num jogo decisivo, o garoto? Então, não, mas assim... ô Lelê, fica tranquila, ó, fica tranquila, Lelê, desarma essa preocupação, porque não tem sentido, mano. O Corinthians, ele não quisesse contar com o Hugo Souza, ele não pagaria um caminhão de dinheiro pra fretar um voo lá particular e assim, trazer o cara. Isso aí você pode ficar tranquilo. O Memphis e o Martins até faz sentido, porque estavam voltando de lesão e aí agora viajaram, né, vão jogar pelas suas seleções. Então, tudo bem. Aí, Fiel, acredita nessa mudança do estatuto? A programação aí, o prometido é que até dezembro vai ter esse novo estatuto. E o principal tema aí que toda a Fiel vem cobrando, inclusive a mídia corintiana, inclusive, mano, Lelê sempre falando aqui no programa, a Fiel com direito a voto. Isso vai mudar totalmente o patamar do Corinthians, acredito eu, que pode ser a solução de muita coisa dentro desse Corinthians, porque daí eles não vão ter que comprar os sócios do clube. Uma Fiel inteira vai ter direito a votar naqueles que ele entendem, que amam verdadeiramente o Corinthians, que vai lutar pelo Corinthians, e aqueles que não fizerem isso, com certeza vão ser descartados sem oportunidade de voltar a mandar em tudo no Corinthians, igual foi o senhor André Sanches. E sobre os documentos que foram enviados aí para o Ministério Público, Corinthians com as desculpas de sempre, Ministério Público sendo agressivo, cobrando forte, dando uma data limite hoje para poder receber esses documentos, e a gente fica na expectativa dessa investigação, enfim, avançar e que sejam os 3 aí punidos por tudo que eles fizeram com o Corinthians. A expectativa de uma revolução no Corinthians, a expectativa de uma justiça acontecer dentro do nosso Corinthians. E para saber de tudo isso, se inscreva aí no canal, não perca nada do Coringão aqui no nosso canal. Ative a opção todas ali no sininho, porque senão o YouTube não vai te avisar de novos vídeos. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Fortaleça com aquele like de sempre. Valeu!